Então, na questão que foi, tudo que foi passado, tranquilo até agora, né? Nenhuma dúvida. Se tiver, pessoal, podem me mandar, tá bom? Que aí a gente resolve aqui, senão eu vou tocando o barco, tá? Da questão de switch e case, e if e else, vocês já aplicaram alguma vez com JavaScript? A passar, né? Não. Show de bola. Aham. Bacana. Entendi. Não. Ah, não, show de bola. Então vamos fazer o seguinte, eu vou dividir aqui em duas etapas, tá? Nessa primeira etapa, até porque daqui a pouco eu tenho uma, eu até estava esperando mais um pouquinho para ver se chegava mais gente, né, pessoal, conectava na aula, entrasse na aula. E daqui a pouquinho eu vou dividir aqui. Hoje eu vou fazer o seguinte, vou fazer diferente, que eu vou ter que parar uns 15 minutinhos, mas é coisa rápida, só para assinar os documentos aqui, né, que chegaram aqui para mim assinar. E aí, o que eu vou fazer? Aí eu vou dividir a aula em duas fases. Primeiro agora a gente vai ver sobre if, else e switch case no JavaScript, beleza? E depois na segunda metade, for loop, while loop, do while loop e for in loop. Beleza? Então, conceitos bem rápidos, para quem já viu e já esqueceu, relembrar. E quem não conhece ainda, não pegou legal para conhecer. Beleza? Vamos lá então. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Todo mundo vendo minha tela compartilhada? Deixa eu... Oi? Conseguiram? Beleza? Nossa, hoje eu tô sem copo aqui de água. Então vamos lá. Vamos pegar aqui. Primeiro vamos ver nosso projeto. Opa, isso aqui não. Nosso projeto aqui, front-end. Beleza, é aqui mesmo. E eu vou querer abrir o nosso Visual Studio Code. Esse aqui foi o último exemplo da última aula, né, pessoal? Todo mundo assistiu a última aula, pessoal? Foi bem tranquilo, né? É... Falar nisso, eu vou até ver com vocês, mas deixa eu finalizar essa aula de hoje primeiro. A questão das aulas gravadas, para quem não consegue acompanhar no horário, como é que tá? Tá para mim ver como é que tá, vocês estão recebendo isso aí, para me ver se a gente pode seguir um outro, assim, adicionar mais aulas dessa forma. Então vamos lá. É porque a ideia, pessoal, é o seguinte, aí eu colocaria terça e sexta assíncronas, né? Se todo mundo estiver acompanhando bem, não tendo nenhuma dúvida no decorrer da aula, né? Que eu não sei se vocês conseguem se programar melhor, ou mas é que por isso que a gente faz a gravação. Ou então por e-mail aqui. Mas assim que a gente acabar essa aula aqui, a gente conversa todo mundo e faz uma votaçãozinha, tá? Você pode repetir, né? Ou não. Exatamente. Ah, não, bacana. Vamos conversar no final da aula aqui. Eu já até coloquei para gravar, né? Tá, já tá gravando para não ficar muito extenso na hora de subir para o YouTube.
Aí no final dessa aula a gente conversa, tá bom? Todo mundo se coloca mais um dia assíncrono, se todo mundo se tiver de acordo. Mas vamos lá para o nosso aqui, vimos o conceito de functions, né, e dos operadores no JavaScript. Agora vamos ver, pessoal, o conceito de if e else, beleza? Então vamos lá. Primeiro vamos ver aqui o conceito aqui, que eu gosto de ir aqui no Google e mostrar para vocês, né? If e else no JavaScript. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui se a gente já tem um conceito. A condicional if é uma estrutura condicional que executa a afirmação dentro do bloco. Se determinada condição for verdadeira, se for falsa, execute as afirmações dentro de else, beleza? Então aqui vocês têm o W3 School também, né, pessoal? Que ele mostra alguns exemplos. Eu vou sempre estar mostrando ele, que ele é bem bacana. Ele mostra alguns exemplos de if else dentro do JavaScript. Beleza? Deixa eu ver. If else, JavaScript, API, HTML, não. If else, cadê? Será que não tem aqui? Ah, tem sim. Aqui, ó, vamos lá, vamos traduzir aqui para todo mundo. Então aqui, pessoal, aqui ele mostra as declarações condicionais, né? Aí muitas vezes quando você escreve o código, deseja executar ações diferentes para decisões diferentes. Então é o quê? Se não. Então, para quem já viu em lógica, né, aquela questão do se e do se não, a gente trabalha com if e else dentro do JavaScript para executar determinadas decisões que a gente quer utilizar no nosso código. Então aqui a gente tem um conceito, né? Use if para especificar um bloco de código a ser executado. Se uma condição especificada for verdadeira, use else para especificar um bloco de código a ser executado se a mesma condição for falsa. Use else if para especificar uma nova condição a ser testada, se a primeira condição for falsa. E aqui o switch que a gente vai ver depois. Beleza? Então, pessoal, aqui ele mostra o modelo, né, do if com a condição e cadê if else? E o if else com com mais de uma condição. E o else if, então que eu tenho if, else if e else. Beleza? Então, vamos ver aqui, pessoal, aqui tem um exemplo, mas vamos fazer aqui um exemplo dentro do nosso código. Pessoal, vamos supor que a gente quer criar aqui um programa em JavaScript que ele determine, ele me traga a resposta, um programa que ele funcionaria como se fosse um pardal de velocidade. E ele vai me informar a resposta que eu quero ter desse a velocidade que determinado veículo passou. Então, porque ele vai nos informar. Então, assim que eu recebo a velocidade, então, dada a velocidade, eu retorno com a informação de que se ele está dirigindo muito rápido, se a velocidade está ok, está dentro, permitido da via, né? Velocidade ok, e se ele está dirigindo muito devagar. Beleza? Vamos criar esse programinha aqui. Como que a gente pode criar esse programinha utilizando o if else? Beleza? Então vamos lá. Primeiro eu vou vir aqui. Eu vou criar uma variável chamada velocidade. Beleza? A minha variável velocidade, pessoal, ela vai receber 80. Tranquilo? Então vamos botar aqui 80 km por hora, vai receber o valor de 80. E aí eu vou usar a minha primeira condição. Se, if, abre parênteses, coloco minha variável velocidade maior que 40. O que eu tenho que fazer, pessoal? Vocês lembram dos operadores lógicos do e
ou e não. Então, vamos utilizar essa primeira condição aqui com o operador lógico. Então, aqui eu tenho o quê? Se minha velocidade maior que 40 e, como é que eu uso e? São dois S comerciais, beleza? Velocidade menor que 110, beleza? O que ele vai me retornar? Ah, pessoal, vamos aqui. O que eu estou esquecendo? Eu fiz errado. Então, vamos lá. Eu coloquei a condição do if else. Vamos voltar aqui. Então, primeiro, eu tenho que colocar a condição que ele retorne que ele está dirigindo muito rápido. Para ele estar dirigindo muito rápido, ele tem que estar dirigindo acima da velocidade. Beleza? Então, vamos aqui. If, se velocidade maior que 110, vamos colocar que a velocidade da via é 110. O que ele vai me retornar? Vou abrir chaves aqui e colocar um console ponto log. Ele vai eu vou colocar um texto. Qual texto que ele vai me retornar? Qual mensagem? Dirigindo muito rápido. Beleza? Então, ele vai me retornar essa mensagem aqui, ó, dirigindo muito rápido. Se o quê? Se eu tiver com a velocidade maior que 110. Tranquilo? Agora, else if. Se não, se. Ele vai me retornar o quê? Agora sim, velocidade. Vou colocar maior que 40. E, que é o nosso... Como é que a gente usa a condição e? Operação e. E comercial, duas vezes. Velocidade menor que 110. Então, se eu tiver essa condição aqui, o que ele vai retornar? Qual que é o texto que ele vai me retornar? Eu vou colocar aqui, ó. Console console.log console.log e o texto que vai me dar velocidade permitida. Beleza? Velocidade permitida. Agora, e aí, pessoal, o que eu tenho aqui? Então, eu sei que acima de 110 ele vai me retornar um dirigindo muito rápido. E entre velocidade maior que 40 e menor que 110, ele vai me retornar a velocidade permitida, beleza? Só que aí, pessoal, e se eu tiver abaixo de 40? Então, o que ele vai me retornar? Agora, aqui eu não vai me retornar nada, né? Eu não coloquei essa condição. Então, por isso que eu coloquei o else, que está até errado agora que eu estou vendo. Else if, beleza? Então, agora eu tenho o quê? Minha última condição, que é o else. O se não. Se não, o que ele me retorna? Console.log dirigindo abaixo. Não, abaixo não. Vou colocar aqui dirigindo muito devagar. Beleza? Agora vamos lá. Vamos salvar. E cadê? Vamos rodar aqui o nosso programa. Aqui, eu não quero ir aqui, porque eu tenho que trocar esse navegador, pessoal. Ele está abrindo no Edge. Ele tem que abrir no Chrome.
Então vamos lá, vamos ver o que ele vai retornar. Dar um zoom aqui para melhorar para todo mundo e inspecionar. Quando eu venho em console, o que ele mostrou? Eita, já está me dando um erro aqui, ó. Deixa eu ver. Ele me botou aqui, velocidade permitida. Beleza? Esse HTML aqui desse eu não entendi não. Vamos lá, salvar. E, beleza, não tinha salvado. Então vamos lá, o que ele me retornou aqui? Velocidade permitida. Porque eu estou dirigindo a 80 km por hora, beleza? Se eu colocar que eu estou a 130 km por hora, salvar, ele vai me retornar o quê? Que eu estou dirigindo muito rápido. Beleza? Agora, qual que é a minha outra condição? E se eu estiver dirigindo abaixo de... Opa! Estranho, pegou 130 ali, mas mesmo assim ele reconheceu, dirigindo muito rápido. E se eu estiver dirigindo a 30 km por hora? O que ele vai me retornar? Dirigindo muito devagar. Então, pessoal, as três condições aqui estão funcionando, beleza? Tranquilo? Então, aqui como que a gente consegue aplicar o if e a estrutura if e else dentro do JavaScript? Pessoal, pergunto para vocês, alguma dúvida? Deixa eu olhar para o chat aí, que às vezes alguém me manda pelo chat. Dúvidas, pessoal, com if e else? Nenhuma? Agora vamos lá. Perguntar para vocês. Se eu coloco aqui, pessoal, eu sei que acima de 110, ele me retorna que eu estou dirigindo muito rápido. E abaixo de 110, entre 40 e 110, ele me retorna o quê? Velocidade permitida. Beleza? E se eu colocar aqui, pessoal, 110, o que ele vai me retornar? Dirigindo muito rápido? Mais alguém? Velocidade permitida. Então, boa. Vamos lá, mais alguém? Vamos fazer o teste. Salvei. Dirigindo muito devagar. Exatamente, meus amigos. Por quê? Porque eu não coloquei o... Então, aonde que eu tenho que colocar o igual? Aqui dentro da velocidade permitida. Porque vocês concordam comigo? Se a minha velocidade permitida é 110, eu passar a 110, eu estou dentro dela, correto? Então aqui a gente tem que colocar menor ou igual a 110. Quando eu faço isso, salvei, vamos ver aqui, velocidade permitida. Beleza, pessoal? Show de bola? 100%. Deixa eu voltar para vocês aqui. Tranquilo a questão do if else e como que a gente consegue aplicar? Beleza. Agora vamos lá, pessoal. Switch e case. Vocês já utilizaram? Vocês já utilizaram. Foi o if else, correto? Vocês fizeram os exercícios antes, né? Switch case. Vamos lá. Vamos ver como é o que é o conceito dele. Switch e... Ué, estou digitando aqui, não foi? Case. No JavaScript. O switch case é uma estrutura condicional do JavaScript, como o if, e serve para analisar os valores e executar um bloco de código condicionalmente.
Normalmente é utilizado quando se deseja analisar diversos valores diferentes da mesma variável. Vamos ver alguns exemplos deles aqui. Case, switch case, cadê você? Função JB. Switch. Switch e o case. Aqui. Então vamos lá. Então, a switch, instrução, é usada para executar diferentes ações com base em diferentes condições, beleza? Então aqui a gente tem um modelo, o switch, uma expressão e o case, né? E depois o break, que é o que? Ele vai usar uma condição, vai verificar se é de acordo e vai rodar. Se for de acordo, ele finaliza do break. Se não, ele vai ver todas as condições aqui até que uma seja de acordo. Beleza? Então aqui tem um exemplo, né? Mas vamos fazer um aqui dos dias da semana. Tá? Então, mas vamos fazer um exemplo aqui dentro do nosso código. Beleza? Vou apagar aqui. Pessoal, vamos lá. Vamos imaginar que a gente está no aeroporto. Beleza? E aí no aeroporto, vocês já viram que quem já foi no aeroporto, já viajou, vocês viram que aparecem as iniciais de cada aeroporto, beleza? Então, um exemplo aqui, ó, BSB Brasília, a de São Paulo, eu não sei, SPA, São Paulo? Depende quando é Congonhas. É Guarulhos, é GRU, né? Então, vamos botar GRU. Vamos botar GRU Guarulhos aqui, a gente sabe que é São Paulo, né? E vamos botar o do Rio. O do Rio é Rio mesmo? As três? É assim? A do Rio? Quem lembra de como é que é a do Rio, a sigla nos aeroportos? Então vamos botar JPA, João Pessoa, né? Beleza, então aqui, João Pessoa. Eu não lembro do Rio, cara. Então beleza, a gente tem Guarulhos, que é São Paulo, BSB, que é Brasília, né? JPA, João Pessoa, esses três aqui. Então, como que a gente faz, pessoal, utilizando o switch case, uma estrutura que é onde que eu coloque um programa onde que eu coloque as iniciais do aeroporto, os códigos do aeroporto, e ele me retorne qual cidade que ele é, com o switch case. É G e G? Ah, tá. Não, beleza. Vamos usar esse JPA mesmo de João Pessoa. Mais tranquilo. Beleza? Eu também não. Do Rio de Janeiro. Eu nunca fui para o Rio de Janeiro, pessoal. Não sei se vocês já foram. Eu nunca fui, então acho que é por isso que eu nunca comprei uma passagem para o Rio. Mas já fui de São Paulo, João Pessoa não, mas Natal, Bahia. Mas voltando aqui, como que vamos fazer um programinha aqui usando switch case, onde que eu coloque o código, ele me retorne qual cidade que é esse código, de qual aeroporto, beleza? Então vamos lá, primeiro eu vou criar aqui, uma variável chamada aeroporto. E essa variável aeroporto, ela vai receber o código. Qual que é o código daqui? Eu vou colocar como BSB, para a gente saber como é que é o nome para retornar para a gente o nome do aeroporto de BSB, de Brasília. Beleza? E agora eu utilizo o switch
Com suíte, eu vou colocar o nome da minha variável aqui dentro. Aeroporto. Beleza? No aeroporto, eu vou abrir aqui essa minha variável. Opa. E primeiro eu vou colocar a primeira condição. Qual que é a primeira condição? Vou colocar case. Minha case vai ser o quê? BSB. Quando eu colocar BSB, ele tem que me retornar o quê? Vou botar um console log, uma mensagem. Essa mensagem vai ser Aeroporto de Brasília. Beleza? Porque eu vou saber que é o aeroporto de Brasília. Tranquilo? Agora, eu vou colocar uma outra case. A minha segunda case vai ser o quê? A GRU, que é o quê? Vai me retornar console.log. Vou colocar aqui aeroporto de São Paulo, que é Guarulhos. Beleza? Depois, a minha próxima condição vai ser o quê? Eu vou colocar minha case, ele vai receber o quê? JPA. JPA, ele vai retornar console.log, ele vai retornar aeroporto de João Pessoa. Beleza? Só que o que acontece, pessoal? O switch case, ele vai verificar uma por uma até encontrar a condição correta, beleza? Só que a gente tem que parar para que ele não fique sempre procurando, rodando, procurando. Como que eu paro? Quando a gente olha aqui, ó, eu não tenho um break, então o break vai fazer com que se minha variável for de acordo com o valor da minha variável, se a minha condição, desculpa, for de acordo com o valor da minha variável, ele vai parar, porque o que? Já encontrei. Então, eu venho aqui e coloco um break para parar. Aqui também, em todas as minhas condições. E João Pessoa também. Break. Beleza? Vamos salvar e vamos verificar. Eu coloquei BSB. O que ele retornou? Aeroporto. Ainda está errado aqui escrito. Ó. Aeroporto. Aeroporto de Brasília. Nossa, minha vista está muito ruim. Então, retornou correto, né, pessoal? Aeroporto de Brasília. Beleza? Vou colocar agora GRU. GRU. Salvei. O que ele vai fazer? Aeroporto de São Paulo. Show. Agora, porque ele veio aqui, viu que não estava de acordo e veio aqui e falou, opa, é o mesmo valor. Vou retornar a mensagem. E agora eu vou pegar o JPA. Salvar. Aeroporto de João Pessoa. Beleza? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo? 100%? %, né? Beleza, todo mundo entendeu como é que funciona. Agora, uma pergunta para vocês. Se eu colocar um valor que não existe aqui, eu vou colocar, alguém me fala, SDU é da onde? Quem mandou SDU? Wesley, SDU é da onde? Rio de Janeiro, beleza. Então, vou colocar aqui, vou colocar aqui SDU. O
que ele vai me retornar, pessoal? O que vocês acham que ele me retorna quando eu colocar esse valor aqui? O que vocês acham? Quando eu coloco algum valor que eu não declarei nas minhas condições no switch. Ele não vai retornar nada? Vamos lá. Então, salvei aqui. O que vai fazer? Ele não vai me retornar nada. Por quê? Não tem nenhuma condição, correto? Então ele veio aqui e falou: opa, que não tem, não tem e não tem, e não tem mais nenhuma condição para ele olhar, beleza? Só que o que eu posso fazer, pessoal? Se eu quiser, quando não tiver nenhuma dessas condições, que ele me retorne uma mensagem. O que eu utilizo? O default. Beleza? E no meu default é o que? Ele vai olhar para todas. Se não tiver, se não existir essa condição dentro do meu switch, esse valor dentro do meu switch, ele vai retornar essa mensagem de default. Que eu vou botar? Console.log. Vou retornar a mensagem, que é o que? Não existe aeroporto. Beleza? Salvar. Coloquei SDU. Vai me retornar. Não existe aeroporto. Beleza? Tranquilo, pessoal? 100%? Interromper essa gravação aqui um pouco.